E aí, meu povo, Leon aqui, voltamos aqui com o assunto de frações, vamos para a parte 2. Na primeira parte a gente falou sobre multiplicação e divisão de frações, agora a gente vai falar sobre a adição. Então bora lá, primeiro vamos entender o que é fração, né? Então fração, na primeira parte a gente falou um pouco aqui, a gente vai completar isso. Então a fração ela é o quê? Ela é uma parte de um todo. Tá? Isso é muito importante destacar, porque quando a gente está falando de razão, o conceito é diferente, apesar da representação ser a mesma. Então, quando a gente fala de parte todo, isso inclui o todo, né? Então, tipo, o inteiro, ele também é uma parte do todo, que é o todo, tá joia? Eu sei que parece meio confuso, mas vamos lá. Para a gente entender isso melhor, eu vou usar um recurso muito clássico, que é o recurso de barras, tá? Então, eu vou desenhar aqui uma barra. Então, eu tenho aqui dois inteiros do mesmo tamanho, dividido em 4 partes. Então, essa primeira parte, eu vou pegar... Esse primeiro aqui, eu vou pegar uma parte, e esse segundo aqui, eu vou pegar 2 partes, tá? Então essas representações elas são respectivamente 1 de 4, né? E aqui 2 de 4. Então se eu quero somar essas duas frações, é isso que eu tenho, né? 1 de 4 mais 2 de 4, eu tenho 3 de 4. Tudo bem? É isso, basicamente é isso. Então eu tenho um bolo, cortei em 5 pedaços, peguei 2 partes. Então qual fração que eu comi? 2/5. Só isso. Vamos falar das operações. Adição. Gente, quando fala adição, tá incluso ali soma e subtração. Porque adicionar é o quê? É juntar. E como a gente está falando de um universo que a gente tem frações que são tanto positivas quanto negativas, quando a gente está subtraindo, a gente está o quê? Adicionando uma fração negativa na história. É só isso. Mas vai fluir aqui naturalmente, não preocupa com isso não. Então aqui a gente separa geralmente em 2 casos. O primeiro caso é quando os denominadores são iguais, mas para isso a gente precisa falar, afinal, o que é denominador. Então eu tenho uma fração A sobre B, e esse carinha aqui a gente chama de numerador, e esse carinha aqui a gente chama de denominador. Tá joia? Ele tem que necessariamente ser diferente de 0, ok? Então, esse desenho aqui, ele já dá pra gente a pista do que vai acontecer quando eu for fazer uma soma de frações em que os denominadores são iguais. Então, vamos aqui a um exemplo, né? Então, vamos para cá. Denominadores iguais. Então tá aqui, 1/3 mais 2/3. Então nesse caso, gente, quando os denominadores são iguais, a gente simplesmente mantém esse denominador que é igual e adiciona as partes dos numeradores. Então aqui, 1 e 2. Então a gente vai ter 3/3, que é 1. Tranquilo? Aqui é a mesma ideia. Então aqui eu já coloquei mais de 1, né, e com a subtração. Você segue o mesmo princípio. Então isso fica o 7, aí você coloca 5... mais 1, menos 3. Ok? Então, fazendo essa conta, a gente vai ter 3/7. Essa é a resposta. Tá, mas e quando os denominadores são diferentes? O que a gente faz? Vamos lá. Então, tá aqui. Eu tenho 1/5 mais 7/15. A gente precisa que os denominadores sejam iguais. Então, a gente vai usar o conceito de frações equivalentes. Vocês lembram disso? Tem aula aqui, dá uma olhada lá. Eu vou relembrar rapidinho aqui. Então, eu tenho 8 sobre 4. Eu sei que o resultado é 2. Mas eu posso falar que esse resultado também é 16 sobre 8. Ok? Isso é igual. Porque eu dobrei o numerador e o denominador. Então, eu posso usar um fator igual. Ou seja, eu posso multiplicar numerador e denominador e não alterar o resultado dessa fração. Então, eu posso trocar essa fração por uma fração que vai ter o denominador 15. Basicamente é isso. Relembrando aqui rapidinho porque eu já falei disso. Pois bem, então o que eu vou fazer? Eu vou reescrever a fração 1/5 como 3/15. Por quê? Por 2 motivos.
1. O 3, 1 virou 3, então você sabe que tem um fator 3, né? Eu multipliquei numerador e denominador por esse fator 3. 2. Por que eu escolhi o 3? Porque eu sei que eu consigo fazer esse 5 virar esse 15, que vai ser bem mais fácil. Então, vai ficar desse jeito aqui. Agora, a gente cai no caso anterior. Então, a gente soma em cima e mantém embaixo. Ok? Aqui, a gente caiu numa fração em que eu quero falar uma coisa. Essa fração é a fração que a gente fala que é uma fração redutível ou não reduzida. Por quê? A gente consegue ainda fazer simplificações, né? De forma que o número de cima e o de baixo não tenham fatores comuns na fatoração. Como assim? Vamos lá. Eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Então, 10 dividido por 5 vai ficar 2. 15 dividido por 5 vai ficar 3. Ok? Então, a gente tem dois números que são primos entre si. Ou seja, não tem mais nada que eu consiga dividir em cima e embaixo, a não ser o número 1, que não altera nada. Tudo bem? Esse é o conceito de fração irredutível. Isso é muito importante também, porque às vezes você vai tentar responder uma questão e não acha a resposta, porque ou você precisa reduzir, ou você precisa tirar da forma reduzida. Então fica ligado nisso. Então vamos para esse exemplo aqui, só para fechar a parada. Então a gente vai trocar a fração 5/3 por uma fração o quê? Vamos lá, vamos mais direto aqui. Eu vou dobrar em cima e embaixo, porque o 3 eu quero que vira 6. Então quando eu dobro em cima, vira 10. Quando eu dobro embaixo, vira 6. A outra eu só copio. E aqui eu já vou fazer até mais direto, né? 10 menos 1 sobre 6, que vai dar 9 sextos. 9 sextos. Vamos reduzir. Dividir em cima e embaixo por 3. Em cima fica 3 e embaixo fica 2. Aqui eu quero chamar a atenção para um outro conceito, que é o conceito de fração imprópria. Então a fração imprópria, ela ocorre quando o numerador é maior do que o denominador. Tudo bem? Então, vamos anotar isso? Vamos anotar isso, que a gente vai usar ela para estudar uma outra coisa. Então, isso aqui é uma fração imprópria. Maior que o denominador. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Aqui, a gente não consegue transformar 2 em 3 e nem 3 em 2. Né? Coisa que a gente conseguia fazer antes. Por quê? Porque esse número é um múltiplo desse. Então é só eu pegar esse cara e multiplicar por alguma coisa que ele vira esse. Aqui é a mesma coisa. Aqui não dá, né? Como é que eu transformo 2 em 3 e 3 em 2? Mas eu consigo transformar os 2 em 6. Né? Já dando um spoiler, que é o MMC. A gente vai falar disso. Então tá. Que número que eu multiplico o 2 para ele virar um 6? E que número que eu multiplico o 3 para ele também virar um 6? Aqui é 3, né? Então eu vou multiplicar essa fração numerador e denominador por 3. Então 1 vezes 3 vai virar 3 mesmo. E aqui? Que número que eu multiplico o denominador para ele virar 6? O 2, né? Então eu vou multiplicar esse 2 por 2 também. Então em cima vai ficar 4 e embaixo a gente já fez, né? Agora a gente só junta esse negócio. Então vai ficar 3 mais 4 sobre 6. 3 mais 4, 7. Então, 7 sobre 6. Aqui, eu tenho um denominador 5, um denominador 3 e um denominador 2. Eu não consigo transformar nenhum desses nos outros, né? Mas eu consigo transformar todo mundo em 30. Então, eu vou multiplicar aqui, em cima e embaixo. A gente já vai entender o porquê, como que a gente chega nesse número, tá? Mas é porque esses são pequenininhos e a gente já consegue verificar. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo aqui por 6. Tudo bem? Que aí embaixo vai virar 30. Então, vai ficar 6 sobre 30. Copio o sinal. Vou multiplicar em cima e embaixo por 10, então em cima vai ficar 20, embaixo vai ficar 30. E aqui em cima e embaixo por 15, então em cima vai ficar 15, embaixo vai ficar 30. Agora a gente faz a conta. Então aqui vai dar 6 com 15, 21, menos 21, né? Então a gente tem 1 sobre 30. Bom, pessoal, antes de a gente continuar com as operações, vamos fazer uma pausa aqui para falar sobre esse tipo de número. Esse tipo de fração, que são as frações impróprias, e o que elas têm a ver com os números mistos, tá? Então eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder falar disso. Então tá aqui 3 sobre 2, uma fração imprópria, numerador maior do que denominador. Então a gente vai pensar o seguinte, a gente acabou de ver, vou fazer até um resuminho aqui, que quando a gente tem os denominadores iguais, a gente pode simplesmente somar em cima, né? Então se eu tenho A sobre B mais C sobre B,
eu simplesmente faço A mais C sobre B. A partir disso, a gente pode fazer tanto juntando quanto separando, né? Daqui para cá a gente juntou, então eu posso pensar que daqui para cá eu separo. Como assim? 3 sobre 2. Eu posso escrever 3 de várias formas. Eu posso escrever 3 como 5 menos 2, né? Então escrever 3 sobre 2 e 5 menos 2 sobre 3 é a mesma coisa. Então eu poderia simplesmente separar isso assim, né? Sim ou não? Poderia fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar de um jeito específico, né? Eu vou separar assim, tudo bem? 3 igual a 2 mais 1. Por quê? Eu tenho uma parte aqui que ela vai encaixar certinho no 2. Então isso vai ficar 2 sobre 2 mais 1 sobre 2. Então aqui eu tenho um inteiro. 2 sobre 2 é 1. Então isso vai ficar 1 mais meio. Aí é que vem o número misto. O número misto, a gente escreve ele dessa forma, colado. Um grande e a fração menorzinha colada nele, né? E é uma fração que não é imprópria. Aqui tem que dar uma fração que não é imprópria. Tudo bem, gente? Vamos fazer com esse outro aqui. Não sei se vocês repararam, mas é o resultado que a gente teve aqui. Então vai ficar assim, ó. 6 mais 1 sobre 6, que é 6 sobre 6 mais 1 sobre 6, que é 1 mais 1 sobre 6. Então a gente escreve desse jeito, 1/6. Só isso. Vamos ver esse caso aqui, que ele não é tão trivial quanto os outros anteriores. Então a gente pode escrever o seguinte: 24 mais 2 sobre 4. Por que eu escolhi o 24? Porque é o máximo que eu consigo dividir por 4 de maneira inteira. É o maior. Então isso vai ficar 24 sobre 4 mais 2 sobre 4. 24 por 4 dá 6. Aí aqui eu posso simplificar, reduzir essa fração. Vai ficar 6 mais meio. Aí você escreve na forma de número misto, que é isso daqui. Agora, continuando aqui, falar sobre adição de frações com denominadores diferentes, tem hora que começa a ficar muito grande, né? A coisa começa a ficar, tipo, aqui já complica, né? Eu não consigo transformar um 12 em 18, nem um 18 em 12, e eu não consigo pensar num número de cara. Claro, tem gente que consegue, mas eu não consigo pensar num número que eu consigo transformar os dois nesse número, que foram os casos que a gente usou. Foram casos em que os números eles eram pequenininhos e tal. Então é aqui que entra aquela ferramenta de utilizar o MMC. Então eu gostaria só de chamar a atenção, gente, para vocês aprenderem a fazer o julgamento de quando usar, quando não usar. Porque às vezes você usa um canhão para matar uma formiga. E dependendo do caso, não precisa, você já vai direto, né? Agora, dependendo do caso, você vai precisar fazer um pouco mais de conta. E presta muita atenção que não pula essa parte, porque eu vou passar vários macetes aqui para vocês poderem economizar tempo, tá? Então bora lá, a nossa missão é fazer essas duas frações ficarem com os denominadores iguais. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar o MMC entre o 12 e o 18 e fazer todo aquele esqueminha. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então presta muita atenção nisso. Esse é o procedimento tradicional. Tira o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Essa é a frase, anota essa frase. Então vamos começar fazendo o MMC, tá? Isso aí você já sabe fazer. Então aqui a gente vai fazer o nosso MMC otimizado. A gente não vai fazer o MMC tradicional, vamos fazer aquele que eu já expliquei para vocês. Então a gente vai colocar aqui o maior número que divide todo mundo, ou o número que divide todo mundo. Eu vou começar pelo 6, porque eu sei que o 12 divide por ele e o 18 também. Então aqui vai dar 3. Então a gente já chegou em dois números primos entre si. Então aqui eu já vou colocar 2 vezes 3, ou 2 e 3, tá? Eu vou colocar 2 e 3, tudo bem? Então no final das contas vai ficar 1 e 1. Legal, então vamos partir para o nosso divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aqui a gente coloca o MMC, que é esse número aqui, né, galera? 36. Se multiplicar ali, você vai ver. Agora que são elas, né? A gente vai pegar esse resultado, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Agora eu vou te chamar muita atenção, que eu vou fazer um monte de coisa, mas que vai assim, quem pegar vai, né? Então vamos lá, eu vou pegar o 36 e dividir por 12. A conta que você vai fazer não é essa? Certo. Mas esse número não é esse? Tá. Então, se você consegue encontrar o número 12 aqui, ó. O 12 está aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou reescrever esse número aqui
ok? Então, quais números que quando multiplicados dão 12? 6 e 2. Então, isso significa que a divisão desse número por esse é o que eu não cortei. Tudo bem, gente? É só isso. Então, a partir de agora, a gente vai fazer essa abordagem. Você pode falar assim, poxa, mas 36 por 12 é fácil. Sim, mas tem número que fica muito grande, né? E mais pra frente vocês vão ver isso. Então, vamos lá. 36 por 12, eu venho aqui e tampo quem daria o produto 12, né? Então, vai dar 3. Então, eu pego esse resultado e multiplico pelo de cima. Copio o sinal que está aqui. Agora vamos de novo. 36 dividido por 18. Então, o que que dá 18 aqui, galera? 3 vezes 6, não é isso? 3 vezes 6 dá 18. Então, esse número dividido por 18 é 2. E multiplico pelo de cima. Agora é conta, né? Então, vai ficar 21 menos 10 dividido por 36. Então, a gente tem aqui 11 sobre 36. A partir de agora a gente vai fazer desse jeito. Então vamos fazer esse exemplo 2 aqui para vocês entenderem como que isso aqui, essa coisa de cortar é poderosa. Vamos começar. Então, primeira coisa, vamos lá para o MMC desses 3 números. Do nosso jeito, hein? Se você, tipo, fala, porra, velho, tá meio confuso esse negócio, é o MMC, galera. Tô tirando o MMC, vou pegar o resultado, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Só isso, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui pensando num número que divide todo mundo. Vou começar com 2, porque aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 12 e aqui vai ficar 25. Nesse ponto, a gente não tem mais número que divide todo mundo, tá? Não tem. Então, a partir daqui, eu posso seguir o meu MMC normal. Então, eu vou colocar 2 aqui. Então, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar 25. Aí agora eu vou colocar o 2 de novo. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 3 e aqui 25. Agora aqui eu vou colocar o 3, aqui vai dar 3, aqui 1 e aqui 25. Aí agora o 3, o 1 e o 25. Galera, aqui você pode pôr 25, né? Porque ele é o único que sobrou. Vocês entendem isso? Você vai colocar... Vamos fazer. Você vai colocar 5, 5. E aqui 1. E aqui 1. Aí aqui você vai pôr 5 de novo. E 1. E 1. Sacou? Então, assim, você poderia ter colocado 25. Mas deixa aí. Legal. Então, olha o tanto de número, né? Primeira coisa, né? A gente sempre procura juntar 2 com 5. Vocês lembram disso? Então, eu vou pegar esse 2 com esse 5. Vai dar um 10. Aí eu pego esse 2 com esse 5. Vai dar outro 10. Agora aqui você faz essa conta. Quanto dá isso aqui? Isso é 9, 3 vezes 3 é 9, vezes 2, 18. Então, 18. Né? Então, quanto que dá essa conta? 1.800. Né? 18 vezes 10 acrescenta um 0, vezes 10 acrescenta outro. Então, 1.800. Isso tem que estar o tempo inteiro, tá, gente? Vocês têm que estar fazendo isso o tempo inteiro, para acostumar. Tá? Enem é isso aí, tem que ter essa agilidade. Agora, vamos lá. Vocês lembram que eu virei para vocês e falei o seguinte, olha... Na hora de dividir esse número, que é o 1.800 por 18, é só eu não multiplicar o 18 aqui. Só que nesse caso, o 1.800, ele está muito na cara, né? 1.800 por 18, né? É só a gente cortar o 18, vai ficar 100, né, galera? Então, para quem tem dificuldade, pensa assim, ó. Isso aqui é 18 vezes 100 sobre 18. Então, você vai cortar, vai ficar o 100, tá certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar 100 vezes o de cima, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Copia o sinal. Beleza, vamos para o 24. Tá vendo? Aqui já complicou, né? 1.800 por 24, assim, na cabeçada, você não consegue fazer. Mas se você vier aqui, ó, vamos lá. Vamos deixar os fatores aqui. Quem que me dá o 24 aqui, galera? Nesses fatores todos. Quem que me dá o 24? Vamos pensar? 24 é 8 vezes 3, né? Então tá aqui, ó. Ó o 24, ó. 8 vezes 3. Então quando eu dividir 1.800 por 24, vai dar esse resultado aqui, ó, que é 75, tá? 3 vezes 25. Então vai dar 75. 75 vezes 1, o próprio 75, tá? Copia o sinal. Agora vamos lá. Vamos reescrever esses fatores aqui? Porque já embolou muito, né? Então vamos lá. 50.
Quem que dá 50, gente? 50 é 2 vezes 25, né? Então tá aqui, ó, 2 vezes 25. Então, quando eu dividir o 1.800 por 50, o resultado vai ser esse. 4 vezes 9, que é 36. Pegou? Então, menos 36 vezes 3. Aí a conta, né? Vou pôr aqui. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai chegar 467, se eu não estiver enganado, sobre 1.800. Beleza, meu povo? Fica ligado. Acabamos aqui. Qualquer dúvida, só me perguntar que eu respondo. Se você acha assim, poxa, mas você pulou um monte de coisa aí, fiquei meio perdido, me fala. Eu faço outro vídeo reforçando esse daqui só para você poder, só fazendo um passo a passo. Mas eu te recomendo que force e tente entender desse jeito que eu fiz, tá? Vou fazer aula de exercício, então fica ligado. Bom, pessoal, acho que é isso. Um abraço e tchau, hein? Vai estudar.